o senhor falou sobre fim do foro privilegiado. A gente está em meio a um escândalo do COAF, que envolve o filho do presidente, que acabou recorrendo ao STF semana passada. Quero saber como que o partido está enxergando todo esse caso do COAF que envolve o senador Flávio. Começando com o caso do COAF, nós entendemos que todos são iguais perante a lei e defendemos sim o fim do foro privilegiado por uma questão de princípio e de coerência. Nós vamos defender isso aqui dentro da Câmara dos Deputados. E por isso mesmo nós defendemos que absolutamente todos aqueles que têm qualquer suspeita de irregularidade tenham o direito de se defender e sejam investigados. Ou seja, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro são, até onde não me falha a memória, 27 os implicados. Nós acreditamos que, portanto, todos devem ser igualmente investigados e esses casos têm que ser esclarecidos. Tudo bem? Pessoal, bom dia. Sou o Thiago Mitrô, deputado federal eleito por Minas Gerais. Vou ser um dos vice-líderes do Novo aqui na Câmara. Eu estou aqui fazendo essa abertura para a gente abrir a coletiva de imprensa do Marcel Van Hatten, nosso candidato à presidência da Câmara. E a gente fez questão de primeiro nos apresentar para vocês, não como candidatura individual do Marcel Van Hatten, mas como candidatura da bancada do Novo. Desde que nós fomos eleitos em outubro, a gente passou esses últimos 3 meses estudando o nosso posicionamento em relação à presidência da Câmara, vendo qual que seria a melhor opção para que a gente possa implementar aqui na Câmara dos Deputados aquilo que nos trouxe até a Câmara, esse propósito de renovação, de novas práticas para a Câmara e para o país. E a gente chegou à conclusão que a melhor forma seria lançando a candidatura do Marcel, alguém que já tem experiência no Legislativo, foi deputado estadual no Rio Grande do Sul, foi vereador em Dois Irmãos, e que a gente tem plena convicção e confiança de que tem condições de fazer um ótimo trabalho a partir de fevereiro como presidente da Câmara dos Deputados. Então, Marcel, parabéns aí pela sua escolha como o nosso candidato à presidência da Câmara e, por favor. Obrigado, Thiago. Obrigado pela presença de todos. O Thiago já se apresentou, deputado federal eleito por Minas Gerais, onde nós temos também o deputado federal Lucas Gonzalez e o governador do estado, Romeu Zema. Aqui comigo também Paulo Ganimi, que é deputado federal eleito pelo Rio de Janeiro, Vinícius Poit, deputado federal eleito pelo estado de São Paulo, Alexis Fontaine, deputado federal eleito pelo estado de São Paulo, e junto com a Adriana Ventura são os deputados da nossa bancada paulista. E também Gilson Marques, deputado federal pelo estado de Santa Catarina. Somos 8 deputados federais da bancada do Partido Novo e a gente está muito feliz em poder anunciar essa candidatura. É uma grande responsabilidade para o Partido Novo, mas o Partido Novo, na sua trajetória, vem demonstrando como se quebra paradigmas dentro da política brasileira. O partido começou como um projeto para ter candidatos a deputado federal nesta eleição e acabou elegendo, além dos 8 deputados federais que compõem essa bancada, um governador de estado, 11 deputados estaduais, uma deputada distrital, depois o sucesso que foram as eleições de 2016, com 4 vereadores eleitos em 4 importantes capitais brasileiras, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. E agora nós estamos aqui com essa candidatura colocada justamente para que a gente possa dar ao cidadão brasileiro e aos deputados eleitos nesse novo Congresso uma opção muito vinculada àquilo que os cidadãos pediram, tanto nas urnas nas últimas eleições, como também nas manifestações de rua, enfim, mais transparência, mais eficiência do Poder Legislativo, uma aproximação maior com o cidadão, foco não apenas em legislar, mas também em desburocratizar, em revogar leis, foco na fiscalização, que é uma tarefa precípua do Poder Legislativo e que precisa ser retomado com muita força aqui, inclusive com a discussão necessária do fim do foro privilegiado. Nós aqui queremos pautar também as reformas tão necessárias para o nosso país. Reforma da Previdência, que é urgente. Reforma tributária, repito, para desburocratizar, reduzir o peso do Estado nos ombros do cidadão. Uma reforma política, que inclui, inclusive, a extinção do fundo partidário. Nós, no Partido Novo, não utilizamos um centavo de dinheiro público nem para manter o partido, nem para fazer campanha política. Todos os candidatos, tanto os eleitos como os não eleitos, fizeram campanha com doação de pessoas físicas, de doadores que acreditaram nas nossas ideias. E o dinheiro arrecadado via fundo partidário, que é obrigatório por lei, não pode sequer ser devolvido sem ser redistribuído para os demais partidos. Nós queremos alterar essa lei para que esse dinheiro possa voltar aos cofres públicos e ter um destino melhor do que financiar campanhas políticas de candidatos com os quais, aliás, muitas vezes
a população sequer concorda. Essas seriam as nossas pautas prioritárias, tanto internamente para a Câmara, que necessita uma reforma do seu regimento interno, dando mais protagonismo para os deputados, fazendo aquilo que o próprio Romeu Zema tem dito no governo de Minas Gerais, que ele quer chegar ao governo, já chegou e tomou posse, e sair dele com menos poder do que possui hoje. Nós também acreditamos que o presidente da Câmara precisa ter esta responsabilidade de delegar poder e dar mais protagonismo aos deputados. Isso passa por uma ampla reforma do regimento interno, que se torne mais claro, que reduza também o número de comissões para o trabalho ser mais eficiente, na mesma linha daquilo que vem acontecendo nos poderes executivos. Menos ministérios, menos secretarias, possibilitando que o governo seja mais eficiente e o Estado possa focar naquilo que é básico. Segurança pública em primeiro lugar, saúde, educação, e o restante deixar para a iniciativa privada, que faz muito bem e muito melhor do que o governo. O senhor não teme ter a sua candidatura contestada, porque o senhor tem 33 anos, não é isso de idade, e tem uma linha de pensamento de que, embora não tenha nada previsto no regimento expresso, no regimento da Câmara, que teria que ter no mínimo 35 por estar na linha sucessória da presidência da República. O senhor não teme ter essa candidatura contestada? Bom, Fernanda, não. Na verdade, o jurídico do Partido Novo avaliou bem a questão. O próprio STF já se manifestou em relação a um mandado de segurança preventivo que foi foi proposto pelo deputado federal eleito Kim Kataguiri, e ali o próprio Supremo Tribunal Federal disse que não havia ameaça à candidatura dele por ser menor de 35 anos de idade, uma vez que o regimento interno ele prevê apenas como condição que um brasileiro nato seja presidente da Câmara dos Deputados. São poderes independentes, o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Condição de elegibilidade, sim, para a presidência da República é de 35 anos de idade. Está lá no artigo 14, inciso 6º da Constituição da República Federativa do Brasil, no parágrafo 3º, corrijo-me, inciso 6º, que é preciso ter no mínimo 35 anos de idade para candidatar-se a presidente da República. No entanto, para exercer a presidência da Câmara dos Deputados, é necessário que seja brasileiro nato e deputado federal, cuja condição de elegibilidade é de 21 anos de idade. Ainda contribuindo nesse tema, foi uma reflexão muito grande que nós fizemos, seria absurdo que uma Câmara de Deputados, eventualmente composta apenas por jovens com menos de 35 anos de idade, não pudesse eleger o seu presidente. Seria uma redução ao absurdo, como se diz no direito, mas que de fato precisa ser levada em consideração. E finalmente, eu sou candidato à presidência da Câmara, não à presidência da República. Logo, nosso foco é em vencer a eleição para a presidência da Câmara, e se mais adiante houver a controvérsia sobre essa questão, essa discussão vai ser colocada tanto dentro da Casa como eventualmente, se necessário, também pela Corte Constitucional. O senhor pretende conversar com outros partidos? Nós temos conversado principalmente com os outros candidatos, nós começamos por isso, falando com os demais candidatos já colocados, anunciando que seríamos candidatos, que teríamos uma candidatura à presidência da Câmara dos Deputados. Isso é muito importante para o Novo, afinal de contas nós não estamos antagonizando com os demais candidatos, nós conseguimos reconhecer as boas propostas que todos eles têm a levar para a Câmara dos Deputados, mas nós temos as nossas propostas também, e por esse motivo nós estamos com esta candidatura. Em segundo lugar, nós também já falamos com vários outros deputados individualmente, alguns líderes partidários sim, mas o nosso foco principal nesse momento é buscar apoios de deputados que têm esse mesmo sentimento que nós. Estamos começando com um novo Congresso, com uma nova Câmara dos Deputados, e para começar esse novo momento nós precisamos de uma candidatura que possa pautar justamente aquilo que os brasileiros nas ruas estão pedindo. Há alguma possibilidade da sua candidatura ser revista, chegando mais perto ali da eleição, para formar um bloco com outros partidos, enfim, viabilizar melhor, caso o senhor perceba que não? Eu costumo dizer que para trás só se pega impulso. Nós aqui, no momento que decidimos, foi uma decisão madura, como disse o Thiago, faz no mínimo 3, quase 4 meses que nós chegamos à condição de deputados eleitos. Desde o primeiro dia após o segundo turno, nós temos vindo aqui para a Câmara dos Deputados, conversando com o corpo técnico, montando a nossa assessoria da liderança. Afinal de contas, a nossa liderança ainda não foi composta, é um partido novo que não possui liderança partidária ainda, e nesse tempo nós fomos avaliando e amadurecendo a ideia. Então foi uma ideia muito bem tomada, avaliando todos os aspectos, e agora não faria o menor sentido, a 2 semanas da eleição, retirar a candidatura. Pelo contrário, nós estamos vindo fortes,
para ganhar essa eleição. Qual o cálculo que vocês têm de apoio? Quantos deputados já apoiariam vocês, votariam na sua candidatura? A campanha foi lançada efetivamente agora, ontem, né? Então seria até, antes de conversar com os demais candidatos, antes de avaliar com eventuais parceiros de outros partidos, até deselegante sair pedindo voto. Então agora é esse o momento da gente fazer campanha, de botar o bloco na rua, contar com contribuições de deputados de outros partidos, inclusive para as pautas que nós defendemos, que não são fechadas. Acho que é importante nós deixarmos claro isso. O Novo quer dialogar muito e incluir todas aquelas ideias no nosso, nas nossas propostas que sejam realmente boas para a Câmara dos Deputados. Deputado, o Novo, ele participará do governo, vai ser base do governo do presidente Bolsonaro, ou ele vai ser independente? Como que vai ser o comportamento da bancada? O Novo tem uma postura independente, e isso foi já decidido, inclusive, durante o próprio processo eleitoral. O Novo sempre declarou que, independentemente do candidato que viesse a ser eleito, não sendo o nosso candidato de então, João Amoedo, nós manteríamos uma posição independente para poder defender os nossos princípios e valores com total isenção. Isso significa, inclusive, que quando o governo, mesmo na pauta econômica, propuser coisas com as quais a gente não concorde, a maior parte das pautas tem a nossa concordância, inclusive pelo perfil do ministro Paulo Guedes, mas, por exemplo, no momento que o governo diz a Eletrobras é estratégica, não devemos privatizar, a gente diz não, tem que privatizar todas as empresas estatais, que elas são imorais, são ineficientes, são alvo de corrupção. Nós precisamos realmente reduzir o tamanho do Estado e fazer com que ele caiba no bolso do cidadão e atenda a cidadania brasileira nas áreas mais básicas, a começar por segurança pública. Inclusive a Previdência, a reforma da Previdência? Inclusive a reforma da Previdência. Nós estamos aqui não só para atuar independentemente, mas para propor aquilo que nós entendemos ser melhor para o Brasil na reforma da Previdência e, uma vez convencidos da importância do projeto como um todo, nós não vamos apenas votar, nós vamos atrás de votos para aprová-la no Congresso, porque a nossa qualidade como membros da bancada, de pessoas extremamente competentes que passaram por um processo seletivo, que estão agora se preparando para assumir esse mandato, nos dá a tranquilidade de dizer que todos os 8 deputados federais do Partido Novo, sempre que tiverem um projeto com o qual concordam, eles vão não só apenas votar, como vão à tribuna defender, vão nas comissões fazer pronunciamentos e buscar voto a voto para aprovação. A reforma da Previdência do Temer é bacana, já está bom, tem que mudar do jeito que... Agora a reforma está em discussão de novo. A gente prefere esperar vir a proposta do governo Bolsonaro para poder emitir a nossa opinião. Duas questões. Uma em relação ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Quero saber se em algum momento o Partido Novo chegou a cogitar a possibilidade de apoiá-lo, já que ele está com um bloco tão grande que se mostra como candidato competitivo para a corrida pela presidência da Casa. E o senhor falou sobre fim do foro privilegiado. A gente está em meio a um escândalo do COAF, que envolve o filho do presidente, que acabou recorrendo ao STF semana passada. Quero saber como que o partido está enxergando todo esse caso do COAF que envolve o senador Flávio Bolsonaro. Começando com o caso do COAF, nós entendemos que todos são iguais perante a lei e defendemos sim o fim do foro privilegiado por uma questão de princípio e de coerência. Nós vamos defender isso aqui dentro da Câmara dos Deputados. E por isso mesmo nós defendemos que absolutamente todos aqueles que têm qualquer suspeita de irregularidade tenham o direito de se defender e sejam investigados. Ou seja, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro são, até onde não me falha a memória, 27 os implicados. Nós acreditamos que, portanto, todos devem ser igualmente investigados e esses casos têm que ser esclarecidos. Em relação ao presidente Rodrigo Maia, de fato, nós estamos há algum tempo conversando com todos os candidatos, não só com ele, com alguns que nos procuraram por mais vezes. Evidentemente, a gente acabou dando mais atenção e o presidente Rodrigo Maia, pelo papel institucional que exerce aqui na Câmara dos Deputados, ele tem, de fato, feito não só com os deputados e parlamentares do Partido Novo, mas com os demais parlamentares que estão chegando à casa, uma recepção que nos permite também, inclusive, ter essa liberdade de lançar uma candidatura à presidência da Câmara, sem antagonismo a nenhum candidato, mas defendendo as nossas pautas, nossas ideias, nossos valores.